Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no quinto episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Falando um pouquinho sobre a trama da Meredith, ela tinha que ir pra audiência dela, né, por conta daquela falta que ela teve lá com o serviço voluntário que ela faz. E no episódio passado ela acabou deixando esse serviço ali no meio do expediente dela para poder ir atrás da Bailey. E nesse episódio a gente viu, ou quase viu, né, as consequências dessa falta dela. Só que no meio dessa história dela ter que ir para essa audiência para ver o que o juiz vai decidir, a Zola fica doente e ela leva ela pro hospital e acaba sendo um problema ali do procedimento que o Derek fez com ela quando ela era pequena. Então foi só um reparo ali que o Tom tinha que fazer. Aparentemente era uma questão de rotina, não era nada muito complicado, muito difícil, muito grave. Só que quando a Meredith entendeu ali que a Zola ia ser operada, que ela ia ter que ficar no hospital, ela abriu mão ali de ir pra audiência dela, o que acabou gerando problemas pra ela, lógico, né? Mas assim, eu sei que a Meredith tem essa coisa de ser mãezona, de estar sempre ali com os filhos dela, só que assim, a Zola ela não estava sozinha ali, ela tinha a Meg, ela tinha a Amélia, ela tinha o próprio DeLuca ali que se ofereceu para Meredith para ficar acompanhando ela, para ficar lá do lado dela, para que ela pudesse resolver essa questão dela com o juiz. Só que ela não quis ir de jeito nenhum, ela não quis deixar a Zola. E eu acho que ela foi meio cabeça dura com isso, porque ela, no final das contas, acabou se prejudicando muito com isso. Eu acho que o DeLuca tem sido um grande companheiro para ela. Ele tem ficado do lado dela para tudo. E assim, eu acho que ela não tá dando muito valor para isso. Então, assim, ela se complicou de bobeira, assim, porque não precisava. A Zola não tava sozinha. Então, assim, eu acho que a Meredith poderia ter ido lá pra audiência dela sem culpa nenhuma e talvez evitasse maiores consequências. Falando um pouquinho sobre o Richard ali, a trama do Richard nesse episódio ele foi tomar um café da manhã com a Gemma, aquela amiga dele que eu tava meio desconfiada, que talvez eles tivessem um caso, que eles tivessem alguma coisa. Eu tô totalmente arrependida de ter tido esse pensamento, porque nesse episódio ficou provado de que era uma coisa que só existia ali na cabeça dela, porque ela convidou ele para esse café da manhã, eles conversaram, ele falou dos problemas que ele estava tendo com a Catherine, só que ele estava muito mais conversando com uma amiga do que em busca de uma amante. Então acho que foi só um grande mal entendido ali, porque ela começou a dar em cima dele, ela tava parecendo uma maluca ali, dando em cima dele, se jogando em cima dele. Parecia uma mulher bem desesperada, assim, até a ponto ali deles se beijarem ali, meio que a força ali, ela meio que agarrando ele. Então, assim, eu não sei como é que essa coisa toda vai se resolver, porque ele acabou largando ela lá no restaurante. Ele deu um baita fora nela ali. Ele falou que apesar de todos os problemas que ele tinha com a Catherine, ele amava ela, ele não ia deixar ela, ele não queria trair ela. E eu acho que talvez a Gemma tenha perdido um amigo dela ali de bobeira, porque ela insistiu naquilo, ela tava louca, tava bem louca mesmo.
Então eu acho que ela pode ter perdido um amigo ali. Inclusive lá no final do episódio, quando a Catherine volta pra casa, ela tá bem fria com o Richard, tá bem séria com ele mesmo, assim. Porque assim, o Richard ele estava dormindo e ele acordou com a Catherine dentro do quarto ali, arrumando as coisas dela. Então, é, ela fala com ele, ela é bem fria com ele mesmo. E ela sai do quarto e o Richard vai verificar o celular dele. E tem mensagens da Gemma. Então eu fiquei assim meio na dúvida, me deu a impressão de que a Catherine percebeu, de que a Catherine viu talvez aquelas mensagens. Ou não sei, me deu a impressão de que ela sabe que aconteceu alguma coisa. Então eu não sei como é que isso pode se desenvolver lá pra frente. Como o Richard não demonstrou nenhum interesse pela Gemma, eu acredito que era bom essa história ser deixada de lado. Eu imaginava que eles teriam um caso, mas que seria uma coisa que partiria dos dois. Agora como foi só uma coisa dela ali, que ela tava parecendo bem carente, bem solitária, uma coisa assim bem de gente que não tem uma companhia, que tá em busca de um relacionamento. Enfim, era uma coisa que parecia ser só dela, que não era uma coisa que ele tava se envolvendo também. Eu queria que isso terminasse, que isso não se arrastasse, porque acho que o Richard não precisa desse problema na vida dele agora. E vamos falar da parte principal, assim, do episódio, que eu achei, assim, que foi muito desnecessário, assim, que eu não sei se precisava voltar, que se precisava tocar nesse assunto de novo, o episódio foi muito focado no tratamento da Jo de novo, porque a paciente era a terapeuta dela, que supostamente tinha tentado cometer suicídio. E ela fica ali, ela se sente muito insegura de ver que a terapeuta dela tentou se matar. Então ela fica naquela, poxa, se ela tentou se matar, o que eu vou fazer? Porque ela era toda a segurança da Jo, ela tinha ensinado tudo ali sobre autocontrole para ela. Então ela ficou bem desesperada de ver aquela pessoa que ajudou tanto ela, que ajudou ela a se levantar, a se sentir mais forte ali naquela posição de alguém que quer acabar com a própria vida. Então ela ficou bem desesperada, entrou em pânico ali. A Bailey tentou ajudar ela ali, eu achei bem legal, porque quando a Jo tá bem desesperada ali, que ela fala que ela precisa mudar de ideia, que ela precisa pensar em outra coisa, que ela precisa se desligar ali do que tá acontecendo. A Bailey ali pra ajudar ela fala que ela tá grávida, conta sobre a gravidez dela ali, e a Jo acaba se focando na gravidez da Bailey e deixa um pouquinho de lado ali todo aquele desespero dela. Eu acho bem legal porque a Bailey acaba falando ali de toda a insegurança, de todo o medo dela de estar ali com uma nova gravidez, como é que ela vai lidar ali com aquela gravidez. E uma acaba ajudando a outra a se controlar, a se acalmar, a, a tomar o controle de volta, porque as duas estavam muito nervosas, estavam muito ansiosas ali, e foi bem legal essa coisa das duas estarem se ajudando ali. Só que eu não achava necessário voltar nessa questão da depressão da Jo, porque já foi uma coisa que já passou, que ela já superou, que foi uma coisa que aconteceu. Eu não queria que ficasse voltando naquela questão do Paul, da mãe dela. Eu acho que isso deveria ser deixado de lado, porque já foi. Acredito que já falou tudo que tinha para se falar sobre isso.
e acabou deixando o episódio muito arrastado. Eu preferia muito mais que fosse um episódio focado ali na questão da Zola, do tratamento dela, a questão ali do relacionamento da Meredith com o DeLuca. Porque como eu falei nos outros vídeos, a Meredith tá ficando bem de lado na série, assim, eu acho que ela já teve bem mais destaque. Então eu acho que ela precisa, seria melhor se o foco fosse mais pro lado dela ali. Mas enfim. Enquanto a Bailey e a Jory estão lidando com os problemas delas, elas descobrem ali depois que a paciente recobra a consciência, depois que ela melhora, que ela não tentou se matar, que foi um acidente ali. E foi basicamente isso no episódio. Não teve muita história. Então eu acho que o episódio poderia ter sido mais focado na Meredith, na Bailey, porque no final do episódio teve um momento muito legal que foi ela contando pro Ben sobre a gravidez. Ele ficou super feliz. Ele abraçou ela, foi muito legal. Grey's Anatomy tá tendo uns momentos muito bons, assim, que valem realmente a pena. Então, se vocês desistiram da série em alguma temporada, se vocês pararam, pode voltar a assistir porque tá muito bom. Tem uns momentos que são maravilhosos, assim, que vale a pena mesmo assistir. Então, permaneçam assistindo Grey's Anatomy, nem que dure mais 20 anos, porque a série tá ótima. E é isso, gente. Esse episódio ele foi mais focado na Jo mesmo. Foi um episódio, comparado com os outros, foi um episódio muito parado, muito sem história. Então, foi isso, gente. Até o próximo vídeo com o episódio 6 da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Tchau.